Meus caros irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes no teu coração. Eu quero ler com vocês nessa manhã, Efésios 2,17, nos diz assim: Vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Paulo se refere aos gentios, que segundo os judeus estavam longe, e aos judeus, que segundo os próprios judeus estavam perto de Deus. E vindo Jesus, ele evangelizou, ele trouxe uma nova notícia, dizendo assim: olha, agora vocês podem viver em paz entre vocês. Já não tem mais aquele que está perto, aquele que está longe, todos podem estar perto e viver em paz. Vamos orar. Bondoso Deus, nós louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Te apresentamos a nossa gratidão por esta semana que está se iniciando, por esses primeiros momentos do dia, estarmos na tua presença, te buscarmos em oração. Te apresentamos a nossa gratidão pela semana que se encerrou. Obrigado, Deus, pelas boas notícias que tivemos de queridos que ainda estão hospitalizados, estão enfermos, mas tiveram sua saúde melhorada, restaurada, estão se restabelecendo. Deus, muito obrigado, Pai. Sabemos que é resposta que vem do Senhor. Também te agradecemos pelos corações consolados, Pai, com os quais nos encontramos nesta semana. E muito obrigado, Deus, pela firmeza dos irmãos, pela segurança que tem na paz, no consolo, na esperança que vem do Senhor. Essa expressão de fé tem alegrado o nosso coração, Pai. E nós te agradecemos, porque vemos o efeito, o resultado da fé, o resultado da tua palavra, o resultado da confiança nas tuas promessas acontecendo na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos queridos, tanto dos parentes como daqueles que estão enfermos. Nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo efeito da fé nas nossas vidas. Te pedimos por essa manhã que o Senhor nos abençoe no que vamos fazer aqui, nesse tempo de comunhão, que seja um tempo proveitoso, que os acessos sejam feitos, que os irmãos realmente se ajuntem nessa hora através dessa transmissão. Deus, encontre guarida, lugar amplo no nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, e ela é em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tem algumas comunicações. No próximo bimestre, nós teremos, nas nossas manhãs de domingo, estudo sobre família. Família, ideia de Deus, será ministrado pelo pastor Ney Yoshida. Então, a partir da segunda semana do mês de abril e o mês de maio, que é o mês da família, nós vamos ter esse trabalho um pouco diferente na nossa escola dominical. Aqui será ainda nesse modelo, transmissão dos vídeos colocados no nosso canal do YouTube, no horário da nossa escola, tá bom? Então, esteja orando por esse trabalho, família, ideia de Deus, com o pastor Ney Yoshida, durante o próximo bimestre. Nós estamos na nossa campanha de missões mundiais, Viva o Poder de Transformar, e o nosso alvo é R$ 5.300. Não deixe de contribuir, não deixe de orar por nossa campanha, tá bom? Muito bem, e hoje, às 19 horas, nós teremos o nosso culto presencial. A prefeitura liberou, nós podemos ter aqui 30% da capacidade do nosso espaço.
Podemos ter as crianças, contanto que elas fiquem com seu papai, com sua mamãe, nos bancos. Também não poderemos ter os idosos acima de 60 anos, tá bom? Então, os irmãos dessa idade ainda não poderão participar, questão de resguardo, de cuidado. Nós estamos aqui mantendo todas as exigências de segurança, as cadeiras estão disponibilizadas no templo, distanciadas umas das outras, todos deverão usar máscara, o álcool é disponibilizado na porta, aqui no nosso hall de entrada, e os cultos terão um horário um pouco reduzido, porque nós temos uma cláusula no decreto que limita o horário. Há um toque de recolher até as 8 da noite, nós temos que ter a igreja, o templo fechado. Então, o nosso culto vai durar até as 8, tá bom? Se você sentir seguro, quiser vir aqui para estar conosco, para orarmos juntos, para cultuarmos juntos, por favor, fique à vontade, venha. Havendo alguma insegurança, algum temor, as pessoas que têm as suas comorbidades, então fique em casa, assista de casa a programação que será transmitida ao vivo pelo YouTube, tá bom? No horário às 19 horas, como temos feito todos os domingos. Muito bem, meus irmãos, vamos então para o nosso estudo, a paz de Cristo, a paz que Cristo nos oferece, e hoje nós vamos abordar o assunto a paz com os irmãos, ou a paz com o irmão, ok? Então nós temos visto que Jesus é o príncipe da paz. Jesus, ele veio evangelizar paz aos homens, ele veio trazer ele veio mostrar caminhos, ele veio oferecer recursos espirituais, emocionais, recursos intelectuais, para que nós consigamos viver em paz uns com os outros, por mais diferente que sejamos, por menores que sejam as afinidades, Jesus veio promover a paz. E nós, como servos de Jesus, como discípulos de Jesus, temos essa incumbência também, de sermos promotores da paz. Paulo diz que ele se fez de várias formas para viver em paz com os seus irmãos, para alcançar as pessoas diferentes. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes, fui judeu para com os judeus, fui gentil para com os gentios, fui de direita para os de direita, fui de esquerda para os de esquerda. Por quê? Existia um interesse muito maior recomendado, mostrado, ensinado por Jesus, que pode fazer com que a gente consiga transpor essas diferenças e os nossos caprichos, as nossas ideias, para vivermos em paz com o nosso irmão. O próprio Paulo dizia assim, no que depender de mim, eu vou viver em paz com todos os homens. E às vezes, normalmente, na maioria das vezes, as pessoas não vivem em paz umas com as outras, por uma questão de imaturidade, por uma questão de orgulho, por uma questão de carnalidade. Então Jesus vem nos ensinar como podemos viver em paz com todos. E como podemos viver em paz com a gente mesmo. Nós vivemos conversas intensas com o nosso eu. Nós vivemos cobrando demais o nosso eu, nós vivemos exigindo do nosso eu, nós vivemos avaliando o nosso próprio eu. E Jesus fala, olha, não andem ansiosos com estas coisas, tenham paz com vocês mesmos, tenha paz no seu coração. Entenda a sua identidade, quem você é, uma vez que foi feito a imagem e semelhança de Deus, uma vez que Deus fala para você, você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, procure viver em paz com você mesmo. Quando nós nos aceitamos, quando nós conseguimos entender quem somos, com quais dons Deus nos fez, com quais são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas sensibilidades, nós conseguimos viver melhor com a gente mesmo, com o nosso eu. E a palavra de Deus nos convida a isso.
né? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Existem pessoas que se cobram demais, que se exigem demais e vivem mal consigo mesmas. E isso é ruim, porque quando a pessoa vive mal consigo mesma, ela tem muita dificuldade de conviver bem com o outro. Então, nós temos visto esse conteúdo. Jesus é o príncipe da paz, ele promove a paz com Deus, ele promove a paz com os homens diferentes, ele promove paz dentro de nós, conosco, e hoje vamos ver que Jesus também oferece paz com o nosso irmão, com aquele com quem nós temos comunhão pela graça de Jesus. Os discípulos de Jesus, os servos de Jesus, nós que compomos a Igreja de Jesus, somos membros de um corpo. Somos discípulos que escolheram trabalhar e ter comunhão com uma igreja local, ter comunhão com um grupo, com um corpo de pessoas. Então nós vamos conversar sobre a paz que precisamos ter com os nossos irmãos, a paz dentro da igreja. Graças a Deus nós vivemos um momento muito promissor da nossa igreja nesse sentido, uma igreja que tem uma coesão, as pessoas estão juntas, estão próximas apesar da pandemia, orando uns pelos outros, conversando durante a semana, apesar de alguns não se verem já há algum tempo. Mas existe essa convivência, existe essa comunhão, existe esse relacionamento. E graças a Deus, hoje vivemos um tempo gostoso, um tempo de paz entre os irmãos. Então, reforçar isso, acentuar isso, investir nesse entendimento, vale a pena. Nós temos necessidade de viver em paz uns com os outros. Porque a perda da paz dentro da igreja, entre os irmãos, a perda da paz no seio do corpo de Jesus, compromete a mensagem que nós precisamos pregar, precisamos anunciar. Tanto que, por isso, a Bíblia exige que nós tenhamos paz uns com os outros. Por isso, Paulo se exige nesse sentido. Quando nós transpomos todas esses itens que podem comprometer a nossa paz, é por esse motivo maior que nós temos. Nós temos uma mensagem a anunciar. Cristo é o príncipe da paz. Portanto, é plausível, é muito coerente que no âmbito da igreja prevaleça a paz, bom relacionamento entre os irmãos. Então, nós declaramos que somos discípulos de Jesus Cristo, né? Nós mostramos o amor fraterno que reforça, né? Que mostra a nossa paz, que mostra a paz. Jesus disse assim para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. No fato de vocês viverem em paz, no fato de vocês demonstrarem e viverem o amor entre uns e outros, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, veja que incumbência importante nós temos em manter a paz dentro da igreja. Nós anunciamos, nós mostramos quem é Jesus. Nós mostramos que somos discípulos de Jesus quando nos amamos uns aos outros, quando anunciamos paz entre nós. Nós pregamos, nós anunciamos que Deus enviou Jesus Cristo com a unidade fraterna dentro da igreja. Ainda Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele diz assim:
Eu não rogo somente por estes. Ele está se referindo aos seus discípulos que estão ali com ele naquela ocasião. Mas também Jesus ora, Jesus roga, Jesus pede a Deus por aqueles que vierem a crer nele. Jesus está falando de nós, das pessoas que haveriam de crer e haveriam de compor a igreja no futuro em que ele, daquele momento em que ele estava ali no primeiro século. Então, rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. Com qual objetivo? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a capacidade que Jesus deu à igreja. A unidade da igreja vai mostrar a Trindade Santa na sua relação harmoniosa, perfeita. Se o mundo ver a unidade dos cristãos, se o mundo perceber como a igreja vive bem unida, como os irmãos vivem em amor fraterno, o mundo vai entender, de alguma forma, como é o relacionamento da Trindade Santa, como é o relacionamento do Pai e do Filho. E ele diz mais assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. A nossa unidade, a paz dentro do seio da igreja, entre os irmãos, anuncia que Deus enviou Jesus ao mundo e que Deus amou o mundo de tal maneira de que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam como é importante nós mantermos a paz entre nós mantermos a paz entre os irmãos. Quando as pessoas olham para uma igreja que vive bem, que vive tranquila, que vive na mesa, que vive unida, uma igreja que não tem crises em termos de divisão, em termos de brigas, as pessoas vejam realmente, né, Deus enviou Jesus ao mundo. Olha como aquela igreja mostra aqui. Enquanto não houver paz, amor e unidade, a falta disso dentro da igreja, né, não há mensagem transmitida. Quando as igrejas quebram, quando as igrejas racham, quando as igrejas se perdem a sua paz, as pessoas olham de fora e falam: não, isso é só um grupo de gente, né, como qualquer um outro. Como qualquer um outro. A conquista daquela credibilidade, a conquista daquele olhar atento que enxerga a paz e que vê a mensagem do Evangelho, que pode ver a mensagem do Evangelho sendo transmitida, demora demais. Reconstruir isso é algo moroso, é algo difícil. Então, cabe à igreja, cabe aos irmãos manterem a paz, viverem unidos. E não é só as pessoas que estão fora, às vezes as pessoas que estão dentro, pessoas que estão chegando, pessoas que estão se afinando com a igreja. Quando vem a perda da paz, elas se assustam e se decepcionam. E aí, via de regra, vão embora decepcionadas, entendendo a mensagem que foi passada. Realmente é só um grupo de pessoas igual qualquer um outro. Então a perda da paz na igreja, a perda da paz entre os irmãos, ela sugestiona uma certa imaturidade, sugestiona carnalidade, sugestiona a existência de emoções negativas que realmente comprometem o bom ambiente da Igreja de Jesus. Uma delas é ciúme, discórdia, divisões, tudo isso sugere carnalidade e maturidade espiritual. Paulo diz assim aos irmãos lá em Corinto: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais,
como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, Paulo está conversando com a igreja em Corinto, né, das suas infantilidades, da sua carnalidade, dizendo a ele, enquanto vocês mostrarem isso, enquanto isso acontecer, não há pregação do evangelho eficaz. Bom? Então, a confusão reflete ciúme amargo, egoísmo, sabedoria mundana. Tiago diz assim para os seus leitores, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, ao contrário disso, a paz reflete sabedoria dos céus. E aí Tiago vem respondendo continuando a sua exposição, ele nos diz assim, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, quando não há paz, isso pode indicar que não há maturidade espiritual na igreja. Se possível, sem comprometer a verdade, devemos buscar a paz que Cristo oferece. Com isso na nossa mente, vamos considerar então como Jesus oferece paz para os irmãos. Primeiramente, Jesus nos oferece paz a partir do seu próprio exemplo, a partir dos seus ensinos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Em Romanos, Paulo aponta para o exemplo de Jesus. E ele diz assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Esse é um exercício difícil. Esse não é um exercício fácil. Esse exercício requer renúncias, requer colocar de lado algumas emoções, requer resistir à nossa natureza, mas ser servo de Jesus, ser discípulo de Jesus, requer esse tipo de atitude nossa, esse tipo de maturidade nossa. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo, não agradou a si mesmo. Antes está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, lá em Filipenses, Paulo aponta para a mente de Cristo. Olha, atentem para a forma de Jesus pensar, a forma de Jesus conceber o mundo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros a si mesmo. E ele continua assim,
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, como Adão fez. Como Adão fez. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Filipenses 2, de 3 a 8. Então, por sua própria humildade, por sua disposição de servir, Jesus mostra o caminho da paz. Renúncia é o primeiro deles. Renúncia. Se eu quero viver em paz com o meu irmão, que é diferente de mim, que não tem os mesmos interesses que eu, que tem uma personalidade muito diferente da minha, ou muito igual à minha, eu preciso me dispor a algumas renúncias. Então, nós temos pelo ensino de Jesus, pela mente de Jesus, também pelo ensino dos apóstolos. Paulo, ele fala com muita ênfase nessa questão de perseguirmos a paz, de buscarmos a paz, lá no capítulo 14 de Romanos, nos versos 17 a 19, para os coríntios, no capítulo 13, para que eles vivam em paz, 2 Coríntios 13 e 11. Aos Efésios, ele diz assim: sejam diligentes em manter a unidade no vínculo da paz. Efésios 4, 13. Aos Colossenses, Paulo diz assim: deixem a paz de Deus governar os seus corações. Então, essa reconciliação que nós tivemos com Deus, esse acesso direto que Jesus promove entre nós e Deus, trazendo a paz, deve governar os nossos corações, deve nos dizer como vamos viver com o nosso próximo, principalmente com o nosso irmão de fé, com o irmão que está na nossa igreja. E aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: estejam em paz entre vocês. Então, a primeira lição que nós temos é a renúncia, a segunda lição que nós temos é buscar o exemplo de Cristo, a terceira lição que nós podemos ter aqui, ou a forma como nós podemos viver em paz, buscar essa paz, sermos agentes da paz, perseguirmos essa paz também, buscando no ensino dos apóstolos. A paz, então, que Jesus oferece aos irmãos, ela pode ser um templo, um santuário em um mundo conturbado. Em um mundo onde a paz é algo muito raro, Cristo oferece paz no meio cristão, na sua família. Diz assim Efésios capítulo 2, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto. Efésios 2, de 14 a 17, quando Paulo está dizendo àqueles irmãos: olha, judeus e gentios agora podem estar perto. Não existe mais essa separação, não existe mais esse distanciamento. Vocês podem viver agora como um corpo, a partir do que Cristo fez na cruz por todos nós. Glória a Deus! Então, a paz baseada na unidade, que é bom e agradável. O salmista nos diz assim: ó, como bom e agradável viverem unidos os irmãos. Onde quer que estejamos como irmãos, deve acontecer, deve prevalecer uma atmosfera, um ambiente de paz.
assumindo, é claro, que a lei da paz de Cristo é que dirige os nossos corações. Então, o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É agora que podemos viver a paz e a alegria eternal do reino de Deus. Aqui, nessa terra, nesse tempo, com os nossos irmãos, com as nossas diferenças, onde a paz será desfrutada, né, entre nós. Muito bem. E para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar. Tem uma pergunta assim para nós. Onde a paz será desfrutada sem que haja esforço nosso para mantê-la? Em lugar algum. Em lugar algum haverá paz se nós não tivermos esses recursos da graça e não nos esforçarmos para que ela seja presente, para que ela seja mantida, para que ela prevaleça. Então, paz entre os irmãos é a mostra da glória que virá. Nós anunciamos a paz de Cristo, nós anunciamos o Evangelho de Cristo, nós anunciamos que Deus enviou Jesus Cristo, nós mostramos que somos discípulos de Jesus quando nós vivemos em paz uns com os outros, quando nós nos amamos uns aos outros, como Cristo nos amou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Nós vamos demonstrar a nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, o que Deus faz na vida do ser humano, o que Deus pode promover na vida de uma igreja, quando nós renunciarmos os nossos caprichos, as nossas infantilidades, a nossa imaturidade, os nossos desejos, para termos paz uns com os outros. Eu encerro com o texto de Tiago, no capítulo 3, nos versos 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Uma igreja onde não prevalece a paz, uma igreja em que há contendas, ela não anuncia de fato o Evangelho de Jesus. Vamos crescer, vamos manter, vamos promover a paz que vem dos céus, e podemos fazer isso com muita eficácia quando nós prezamos pela paz entre nós. Um domingo muito abençoado a você, fica na paz de Jesus. Eu vou orar e na sequência você assiste com as crianças a série Gênesis. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Igreja de Jesus. Obrigado, Pai, pela paz que o Senhor traz aos nossos corações e a paz que nós podemos manter, fazer presente entre nós. Obrigado, Deus, pelos recursos da Tua graça, pelos Teus ensinos. Obrigado, Senhor Deus, pelo nosso ideal que nos move para sermos agentes da paz. E que a Tua paz, ó Deus, prevaleça sempre no seio da Tua igreja. Muito obrigado, Deus, pela paz que o Senhor nos dá hoje. Nós te damos graças e que ela realmente anuncie Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber. O começo da vida eu vou proteger pra pequena plantinha um dia crescer. Gênesis, um livro sobre a grande criação. Essa história eu vou contar com muita emoção. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber.
Gatinho, esse lugar está tão lindo. Augustus, eu já nem lembro mais como era a minha casa. Ela se parecia um ferro velho, mas agora está parecendo mais uma linda floresta. Por isso que eu sempre digo que se a gente cuidasse da grande e poderosa plantinha, a vida voltaria a crescer, Augustus. Aham, é exatamente isso que ele diz, né, crianças? Miau, eu admito, eu falei um pouquinho diferente. E você aí de casa, eu estou tão feliz. Nós estamos quase completando a tarefa que Deus nos deu. Cuidamos tão bem da plantinha que ela cresceu e virou outras plantinhas. Miau! Ainda bem que você falou quase, porque a sua missão ainda não acabou, Augustus. É verdade. Você tem muita planta para molhar aqui. Então, vamos começar com a plantinha. Gatinho, como você diz, algo de errado não está certo. A água acabou! Mas a plantinha precisa de água para viver? Exatamente. Não só ela, como todas as plantas do nosso planeta. Augustus, a água não pode acabar, miau! Então pode deixar que dessa vez eu vou buscar água para molhar a nossa plantinha. Nossa, olha quem está virando um gatinho fofinho. Miau! Não fala uma coisa dessas. Muito engraçadinho. Então eu vou buscar água. Fui. Tchau, gatinho. E agora? O que eu vou fazer aqui sozinho? Pensei que estou pensando. Enquanto o gato não volta, eu vou continuar cuidando de toda a vida do nosso planeta. O que você pensa que está fazendo? O que você pensa que está fazendo? Eu perguntei primeiro. E eu perguntei em segundo. Eu estou tentando fazer você parar de machucar essa plantinha. E por que você está fazendo isso? Porque Deus nos deu a tarefa de cuidar de toda a criação. E o que eu tenho a ver com a criação? Nós fazemos parte dela. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Não. Digo, mas é claro que sim. Nós somos parecidos com Deus. Então eu
Sou parecido com Deus? Exatamente. Então, ele deve ser bonitão. O que eu quero dizer é que, já que nós somos parecidos com Deus e Ele cuida muito bem de toda a criação, então nós também podemos cuidar. Então eu posso cuidar da criação? Isso mesmo. E como faço isso? O primeiro passo é não sair por aí cortando as plantinhas da natureza que Deus criou. Ao invés disso, você pode começar dando água para elas. Como assim? As plantas bebem água. Mais ou menos isso. Eu tive uma ideia. A gente pode ver o que tem dentro do seu carrinho que pode ajudar a cuidar do planeta. Ideia ótima! Esse carrinho é incrível! Vamos ver. Tem várias coisas aqui. Ajudar o planeta. Nope. Não. Nope. Também não. Não, Nope. com certeza não. Você não pode fazer isso. O quê? Ter um carrinho incrível? Não, ficar jogando lixo no chão. Por que não? Porque quando o lixo cai e começa a chover, a chuva leva o lixo para os rios e mares do nosso planeta. E assim, eles ficam poluídos. E o que acontece se os rios e mares ficarem poluídos? Se isso acontecer, os golfinhos, os peixinhos e até as grandes baleias, todos os animais que vivem na água vão morrer. Eles vão morrer? Você não precisa chorar. Chocolate! Viu? Não foi tão difícil. Não mesmo. Então agora pegue isso aqui e jogue no lixo pra mim. Lugar de lixo é no lixo. Penso que pensei que estou pensando. Vamos ver se você aprendeu. O que você pode fazer para cuidar dessa plantinha? Essa é fácil. Eu quero ver. Eu só tenho que... Joaninha! É o quê? Você não pode fazer isso. Mas tem um bicho assustador na plantinha. Veja além do que os seus olhos podem ver. É apenas uma linda joaninha. Quer dizer que ela não vai abrir as asas, voar e me assustar? Mas é claro que não. Essa joaninha foi criada por Deus, como eu, você e todos os animais. E ela também é muito importante para o equilíbrio da natureza. Raios, trovões e meteoros! Deixa eu ver se eu entendi. Se Deus criou a joaninha e ela é importante para a natureza, então eu não posso deixar que nada de ruim acontecer com ela. Exatamente. Você tem que cuidar de todos os animais da Terra. Agora sim, eu estou pronto para ajudar a cuidar do planeta. Augustus, onde você está? Foi difícil encontrar, mas a água já está aqui. Então, vamos ver se você está pronto agora. Uhul! Raios, trovões e meteoros! Eu consegui! Deus deve estar muito feliz comigo! E você vai ficar ainda mais feliz, porque eu tenho um presente para você. Um presente? Ninguém nunca me deu um presente. Na verdade, é uma plantinha, igual a minha, para você cuidar.
obrigado. Eu quase me esqueci. O quê? O meu nome é Otelo. E qual o seu, meu novo amigo? Meu nome é Augustus. Augustus, muito obrigado. Com essa plantinha, o meu carrinho vai ficar muito mais incrível. Eu imagino. Augustus, agora eu tenho que ir. Mas muito obrigado por me ensinar a cuidar do planeta Terra. Na verdade, não fui eu. Eu aprendi isso na Bíblia, no livro de Gênesis. Raios, trovões, meteoros. Gênesis. Tchau, Augustus. Tchau, Otelo. Tchau, gatinho. Au! Gênesis. Algo de errado não está certo. O que, gatinho? Augustus, quem é ele? Ah, essa é uma longa história. E você aí de casa? O que você pode fazer para cuidar desse lindo planeta que Deus criou pra gente viver? O Otelo já sabe por onde começar. Então, até o próximo episódio. Tchau, pessoal! O começo da vida eu vou proteger pra pequena plantinha um dia crescer. Gênesis, um livro sobre a grande criação. Essa história eu vou contar com muita emoção. O que